São nossos dados, né? Eles estão pegando. Você acha que deve conhecer eu melhor do que eu mesmo. Então é isso que eu acho. Eu imagino que eles façam um perfil, criem um perfil a partir desse uso, a partir daquilo que eu demonstro interesse, do que eu busco, e com isso ele vai direcionando a interação. Algoritmos, a internet, mais ou menos eles vão, você faz a pesquisa, eles gravam e depois eles ficam te enviando propagandas, porque às vezes incomoda, né? Você quer pesquisar outras coisas e eles ficam insistindo nas propagandas e tudo. Um algoritmo é uma sequência de linhas de códigos criada para resolver tarefas ou problemas de forma automatizada. Vários códigos de programação adotam essa estrutura básica, como, por exemplo, as redes sociais. Esse tipo de conhecimento pode garantir mais eficiência na hora de definir qual publicidade irá atrair o consumidor e até influenciar opiniões sobre religião, política. Para quem não é ligado em tecnologia, é difícil mesmo saber o que é algoritmo. Mas esse nome estranho à maioria das pessoas já faz parte do nosso cotidiano e nos captura cada vez que usamos o celular, um tablet, um computador. Os algoritmos, eles existem há muito mais tempo do que nós imaginamos, né? Quando a gente lembra lá dos chineses com o ábaco, fazendo as operações com aquelas bolinhas para cima e para baixo, eles já estavam empregando, né, as técnicas de algoritmo, estabeleceram um raciocínio para chegar à resolução de um problema. Então, o algoritmo nós empregamos sempre desde que nos conhecemos como humanidade, cada vez que a gente decide, por exemplo, como que eu irei da minha casa até o mercado, eu já estipulo na minha cabeça um algoritmo de quais serão os passos, literalmente, não é? Que eu darei para eu resolver esse problema, eu acertar essa minha tarefa. Eu costumo fazer uma comparação que hoje os algoritmos, eles são o grande segredo industrial do tempo moderno, né? Já foi, por exemplo, qual era a fórmula secreta da Coca-Cola ou do molho especial ali do sanduíche do McDonald's. Hoje a gente está falando, né, que um produto onde, né, todo mundo quer entender a regra sobre como eles são produzidos ou como são feitos, são de fato, né, os algoritmos das redes sociais. Porque assim, né, dado o nosso ambiente de consumo de informação, e aí a gente fala, né, política, sobre questões comportamentais, sobre questões que vão envolver consumo, etc., são, né, comportamentos eminentemente digitais, independentemente do perfil, né, sociodemográfico que a gente está falando, isso no Brasil e no mundo. Os algoritmos estão aqui para, geralmente, nos dar suporte às atividades que a gente já tem, que elas já existem potencialmente já por muito tempo. Os sistemas digitais, obviamente, eles são totalmente moldados por algoritmos, né? Mas, eventualmente, esses sistemas são híbridos, né? Tem procedimentos, partes que são manuais, que dependem de determinadas pessoas. Então, tipicamente, os algoritmos que as pessoas colocam nesses outros sistemas que dependem mais também da atuação não digital, né? Seja, enfim, por qualquer meio, é criar os procedimentos, ou seja, os padrões necessários para que aquele propósito, aquele sistema, né, seja cumprido. Fala assim, então, por exemplo, uma biblioteca, né, como é que eu organizo os livros? Então, eventualmente, ali, naqueles algoritmos, estão os procedimentos, padrões, as melhores práticas de como se organizar, como se buscar o livro. Esses algoritmos, eles são trabalhados para poder nos trazer qualquer coisa que a gente ou digite, ou muitas vezes até a gente fala. É um contexto muito mais tecnológico que a gente está suscetível e que vai trazendo essas informações. E aí, para poder a gente ver como que a gente possa evitar, eu falo, dentro do contexto da saúde mental, né? Se eu estou dentro de um quadro de depressão
eu não posso ficar também pesquisando e buscando coisas que vai alimentar essa questão. Embora o termo tenha origem na matemática e na programação, para o público em geral, ele ficou mais conhecido nos últimos anos por conta da popularização das redes sociais. As plataformas que são as donas, né, dos algoritmos, que criaram os algoritmos. Então, a gente está falando do Facebook, do Instagram, do próprio Twitter e etc. Acho que qual é um ponto, assim, né, que do momento em que as redes sociais elas foram lançadas, né, até um momento ali de maior maturidade de cada uma dessas redes sociais, a gente passou, né, os algoritmos eles passaram por algumas mudanças e por algumas transformações em que, de fato, né, a clareza e a transparência sobre as regras, né, sobre como os algoritmos funcionam e como que os algoritmos filtram e direcionam conteúdos para as pessoas nas redes sociais, isso foi se modificando e também isso foi perdendo um pouco de transparência. Eu digo isso muito em virtude do próprio Facebook. O Facebook, claro, nunca teve uma regra 100% clara e transparente, né, sobre como que o seu algoritmo funciona, porque naturalmente, né, é através disso que o Facebook ganha dinheiro, é através do algoritmo para, né, vamos colocar, não falar só de política, sobre consumo, por exemplo, que o Facebook monetiza, né, publicações de marcas, de empresas, produtos, etc. O algoritmo é um aliado para o consumidor, porque ele torna essa experiência mais rápida, mais alinhada com os desejos do consumidor. Ele dá um acesso mais fácil ao que o consumidor de fato deseja, inclusive a uma maior variedade de marcas, de preços, de produtos, de diferenciais. Por outro lado, ele também influencia caminhos, né? Ele também influencia comportamentos, preferências e, obviamente, direciona produtos, serviços, conteúdos. Então, sem dúvida, quando a gente fala em perfilamento, quando a gente fala em algoritmos, o consumidor ele tem que estar dentro desse contexto de análise. Tão urgente quanto saber o que são algoritmos e como funcionam é o debate sobre o poder atual dos sistemas inteligentes, que entraram definitivamente em nossas vidas para o bem e para o mal. No Curta Algoritmo, uma produção de Brasília, o governo totalitário de um futuro distópico, sem esperança, uma vida intolerável, controla o fluxo de informações e pessoas começam a desaparecer misteriosamente. Por meio de algoritmos, os dirigentes do país imaginário investigam a vida digital dos cidadãos, roubam seus dados e criam alertas para indivíduos considerados potencialmente subversivos. Uma das vítimas é Nicole, uma estudante universitária de 18 anos. A ideia era a gente fazer um filme que discutisse um pouco a questão da vigilância digital, né? Mostrar como a gente está próximo de um cenário como 1984, em que os governos tinham acesso a tudo que a gente fosse fazer. E a ideia era criar um cenário fictício onde um governo pudesse monitorar os seus cidadãos e saber exatamente o que eles estão fazendo ou não e catalogar eles, né? Colocar etiquetas nos cidadãos, assim, do tipo, esse é subversivo, esse não é. Tudo com base em conversas pessoais, né? Privadas. Então, eu acredito que a gente tem que ter esses mecanismos, essas instituições controlando esse tipo de poder, né? A gente não pode deixar isso tudo na mão de um governo, de um sistema totalitário. A gente tem que criar mecanismos para nos proteger, né? Então, o cenário está dado, as coisas já estão acontecendo, a tecnologia já existe, tudo que o filme retrata é possível de acontecer, mas eu acho que a gente precisa de mecanismos e de instituições que
nos protejam, né? Nos protejam a nossa privacidade, protejam nossas conversas particulares, nossa forma de pensar, nossa ideologia, né? Cada um tem, a gente tem que continuar tendo as nossas liberdades individuais para acreditar no que a gente acredita, sem sofrer sanção por isso, né? Toda tecnologia, nós sempre temos que levar em consideração, né, o lado bom e o lado ruim, vamos dizer assim, né, o positivo e o negativo, não é? Eu gosto sempre de falar o exemplo do Einstein, da bomba atômica, não é? Imediatamente a gente lembra que matou, né, milhares de pessoas, né, com a ação da bomba atômica aí na Segunda Guerra Mundial. Em contrapartida, quando a gente olha hoje o quanto que a tecnologia utilizada para a bomba atômica foi melhorada, expandida, e que nós conseguimos hoje ter numa usina de um tamanho de uma caixa de sapato, a gente consegue prover, né, energia elétrica para uma comunidade de até 30 mil habitantes durante um mês. Eu acho que isso é fantástico, perto daquilo que nós conhecemos de pessoas que não têm acesso à energia elétrica, por exemplo. O servidor público Alan Matos já está plugado no futuro. Ele escolheu viver no mundo da tecnologia digital. Minha vida é o celular hoje em dia, né? Eu faço tudo nele, agendo viagens, trabalho, converso, conecto, pesquiso. É minha televisão, é meu jornal, é meu telefone, é tudo. Hoje é meu celular. Na verdade é um estilo de vida, né? É um estilo de vida quanto menos coisas melhor, tipo minimalista. Então a gente não precisa de muito a gente percebe que o pouco a gente se satisfaz. Então hoje com o celular, com a tecnologia, com o notebook, com 2 telas, né, igual você falou, a gente consegue conectar o todo. Não é necessário mais um método antigo, né, que seria uma casa com um sofá e uma televisão, com uma TV aberta funcionando. A gente não precisa mais disso. É muito mais fácil eu estar falando com o outro através de um aplicativo, de uma rede social, de um WhatsApp, do que eu entrar em contato físico com a pessoa. Uma coisa que a gente está estudando muito dentro da psicologia, que já vinha sendo sinalizado antes da pandemia e agora com a pandemia ficou muito mais fortalecido, é a síndrome da cabana. O que é a síndrome da cabana? É quando o meu espaço de casa, o meu quarto, muitas vezes, ele fica sendo aquele ambiente totalmente seguro, que faz com que eu não precise me expor nem a doenças, nem a crítica que o outro muitas vezes vai fazer. Para especialistas em direitos do consumidor, um dos grandes dilemas do mundo digital é o destino dos dados, informações confidenciais dos usuários de internet que os algoritmos podem manipular por meio de dispositivos tecnológicos. Nós estamos no que muitos chamam de capitalismo da vigilância, né? Em que a gente utiliza toda a experiência humana, a partir de vozes, até mesmo personalidades, inclusive emoções, como matéria-prima. É uma matéria-prima quase que gratuita para ser traduzida em dados comportamentais. Acaba que a gente tem também o que outros denominam de varejo de dados. Quando atores, né, muitos atores envolvidos em tecnologia, em desenvolvimento econômico, acabam transacionando esses dados pessoais de forma cooperativa, inclusive para fins de publicidade. Obviamente que os consumidores, eles são os maiores focos dessa nova economia. Eles são os mais afetados e, por sua vez, eles devem ser também os mais protegidos, né? A partir de uma breve pesquisa que o consumidor às vezes faz online, ele já recebe uma grande quantidade de anúncios. Apesar de parecer e muitos usuários considerarem as redes sociais um território sem lei, o Brasil possui uma legislação ampla sobre proteção de dados pessoais na internet e crimes cibernéticos, conhecida como LGPD. Ela tem, explicando, né, de maneira muito breve, ela tem por objetivo dispor sobre o tratamento de dados pessoais
né, inclusive nos meios digitais, seja de pessoas naturais, pessoas jurídicas, de direito privado, direito público, e tem por objetivo a proteção, a palavra-chave é proteção de direitos fundamentais, de liberdade e de privacidade, bem como o livre desenvolvimento da chamada personalidade da pessoa natural. O artigo 20, ele confere um direito ao titular de dados, né, que tenha, né, sofrido alguma decisão automatizada. Essas decisões automatizadas, elas ocorrem nas mais variadas esferas. Por exemplo, quando estamos falando do chamado score de crédito, né, instituições financeiras, com base em análise de dados, né, dos seus clientes, fornecem mais ou menos créditos em melhores ou piores condições, a depender justamente da qualidade, né, desses dados que a pessoa apresenta. As instituições, empresas, muitas vezes, em virtude, infelizmente, da recorrência, muitas vezes possuem auditorias internas, que é o aconselhável, inclusive, né, que possuam, e aí já resolvem o problema de imediato e vão atrás dos responsáveis, né, pelo corpo jurídico próprio. Eventualmente, a empresa ou não resolve, ou por meio da sua auditoria, né, conclui que não haveria indício de fraude, cabe à pessoa não só procurar o PROCON, mas o próprio Poder Judiciário tem medidas cautelares, né, justamente para tentar resguardar, né, o direito da pessoa. O que a gente tem hoje é o quê? A gente tem uma coleta massiva de dados, né, que muitas vezes não está de acordo com a nossa legislação, que muitas vezes não está de acordo com o princípio da finalidade da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E esse princípio, ele diz que essa coleta de dados, ela tem que estar restrita ao mínimo necessário para uma determinada finalidade. Além de diversos outros princípios, a gente vê como é importante essa minimização da coleta de dados, como é importante essa abertura de informação para o consumidor. A gente tem no nosso sistema legal que a gente chama de autodeterminação informativa, que é quando a gente pretende garantir às pessoas que elas possuam um pouco mais de controle sobre os seus dados, né? A gente tem aí, claro, um longo caminho ainda no Brasil para que a gente consiga chegar nesses momentos, para que a gente consiga chegar nesses ambientes de mais respeito, de mais transparência, de autodeterminação informativa, né? E especialmente aqui no Brasil, que a gente não tem uma cultura de proteção de dados pessoais. O nosso controle hoje sobre os algoritmos é muito pequeno, tá? Por conta desse segredo industrial que são os algoritmos, né? Se sabe muito pouco. As plataformas, elas não têm transparência total, né, sobre como funcionam. Em alguns países do mundo, até chegou a ter algum tipo de regulação para aumentar esse tipo de transparência. Mas vai entrar muito também numa discussão longa, né, sobre, enfim, a lógica de mercado, sobre uma lógica capitalista mesmo, que em que medida, né, que a propriedade intelectual desenvolvida pelas próprias redes, que são, né, os algoritmos, eles são, né, devem ser 100% transparentes. O que de fato mudou aí em relação a essa questão dos usos dos dados pessoais das pessoas nas redes sociais é a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil e os seus casos análogos na Europa, nos Estados Unidos e por aí vai. Porque aí sim, de fato, né, a possibilidade desses usos ou a possibilidade de divulgação desses usos blindou mais o consumidor, o eleitor, coisas nesse sentido. Esse foi um avanço natural ali nas democracias. Outra polêmica em relação aos algoritmos é o uso político e eleitoral da ferramenta. Um dos episódios mais emblemáticos foi a campanha à presidência dos Estados Unidos em 2016. O tratamento intensivo de dados recolhidos em pesquisas e algoritmos teria sido decisivo na vitória de Donald Trump sobre a candidata Hillary Clinton. A gente tem uma ideia da dimensão. Durante o debate da Hillary com o Trump na TV americana, foram mais de 400 mil posts feitos automaticamente pelos algoritmos
de acordo com o momento que estava no debate, com as palavras que são mais citadas, com a organização do que estava acontecendo na rede, ou seja, aproveitando aquele momento, bem como o marketing faz, né? Aquele momento para que se construa uma imagem e essa imagem seja divulgada, né, nas redes sociais, receba um apoio, e aí você que está do outro lado indeciso, você vê que não é só você, que você tem uma gama de pessoas que estão também tendo o mesmo direcionamento que você se sente incluído. E isso, enquanto pessoas, enquanto sociedade, é o que todos nós queremos, não é? Ser incluídos, ser aceitos, que as nossas ideias persistam. E o amadurecimento do uso dos algoritmos vem nos mostrando, tá? É que você precisa estar dentro do ambiente digital para poder você disputar politicamente espaços e para você disputar politicamente votos, vamos chamar assim, né? Ou a preferência do eleitorado, a preferência da opinião pública. E nesse sentido, tá? Como a disputa política fora das redes sociais, ela é uma disputa incompleta, vamos chamar assim, hoje em dia, né, independentemente de qual é a ideologia que a gente está falando, qual é a preferência política que a gente está tratando aqui, né, dentro de um debate mais político, você precisa, né, do algoritmo, ou melhor falando, das redes sociais, para poder direcionar esses conteúdos para você, então, alcançar, né, enfim, o máximo possível, né, de eleitores. A preocupação com o mau uso dos algoritmos tem sua razão, mas não pode desconsiderar as contribuições da ferramenta à vida moderna. Os algoritmos estão presentes nos avanços da medicina, da meteorologia, da gestão ambiental, nos transportes, na maioria das tecnologias que facilitam o nosso cotidiano. O mundo moderno todo é feito por isso, né? Então, todas as profissões sempre fizeram isso durante toda a história. Então, o marceneiro, o médico, né? O médico, ele tem os procedimentos dele. Então, esses procedimentos com o tempo foram começando a ficar, vamos dizer assim, lentos, dado o volume, né? Que, vamos dizer assim, a sociedade ia crescendo, as necessidades iam aumentando. Então, e a informação, principalmente a informação, foi crescendo. Então, o próprio médico ou o bibliotecário, agora ele lida com muito mais informação do que ele lidava, sei lá, 100 anos antes. Então, alguns procedimentos é melhor automatizar em determinados sistemas e aí ele passa a utilizar o cérebro humano, que tem todo esse fator criativo, para outras coisas, outras atividades que só o humano pode fazer, e ele delega aquelas coisas, vamos dizer assim, depende do contexto, né, mas mundanas para os algoritmos. A evolução humana, especialmente quando vista nas últimas décadas, ela tem um estreitamento, ela tem uma ligação muito íntima com os algoritmos. Se a gente olha a evolução humana nas últimas décadas, ela é muito focada, ela anda em paralelo à tecnologia e à inovação. Tudo isso está baseado em algoritmos. Se a gente pensa, por exemplo, no nosso dia a dia, né, nos smartphones, nos computadores, nas TVs, nos programas de streaming, nas redes sociais, os aplicativos que nós usamos, todos eles são baseados em algoritmos, né? Ele tem um impacto, sim, positivo na experiência do consumidor, porque ele é capaz de traduzir em melhores ofertas, né, em melhor resultado, reduz a taxa de rejeição. E, claro, o algoritmo, ele faz uma mediação mais equilibrada, ou pelo menos ele tem condições, se feito de forma adequada, uma mediação mais equilibrada de tudo que está disponível. Isso sempre aconteceu, sempre vai continuar acontecendo. Temos a preocupação de que essa evolução nossa, junto com esses algoritmos, né, junto com a inteligência artificial, com a aprendizagem de máquinas, né, nos leve, como sempre, a um novo patamar, onde nós possamos ter uma expectativa de vida maior, onde nós podemos usar, então, também, né, para que nós
possamos ter a expansão da capacidade do nosso cérebro, que nós sabemos que ele é fantástico, não, nós usamos pouco dele, nós podemos usar muito mais do que ele. Então, esse acesso à tecnologia é que tem que ser garantido para todos. Então, não que esses algoritmos fantásticos que já nos ajudam a fazer exames médicos mais elaborados, que eles também estejam acesso, né, a toda a população e não somente a uma camada privilegiada da população, que a gente está vendo que não necessariamente tem a ver com recursos financeiros. Esse acesso pode ser de recursos mesmo, de você estar habilitado num país, de estar habilitado numa sociedade agora que vai levar em consideração o conhecimento, a preparação, e esse tipo de diferenciação é o que me preocupa, que a gente não tenha e que a gente consiga, não é? Com que todos possam fazer uso desses resultados fantásticos que a tecnologia tem nos trazido.